Muitas construções dos primeiros tempos da humanidade ainda hoje causam dores de cabeça entre os cientistas e especialistas. Não se trata apenas do significado de algumas dessas estruturas, mas não raramente também do método de construção ou da compreensão de suas funções. Desde estruturas bem conhecidas como Stonehenge, que poderia ser qualquer coisa desde um local para ritual ou um planetário, até estruturas tão notáveis como a Pirâmide de Quéops, que chegou até a lista das maravilhas do mundo. O que as pessoas criaram na antiguidade, às vezes, é impressionante até do ponto de vista atual. No entanto, muitos desses edifícios ainda guardam um ou dois mistérios que ainda precisam ser resolvidos e desvendados. Skara Brae. Especialmente desde os primeiros tempos das civilizações humanas, apenas alguns achados reais sobreviveram até hoje. O tempo deixou seus rastros e, muitas vezes, os assentamentos dos primeiros humanos foram simplesmente construídos por cima, de modo que hoje os restos só são encontrados como fundações durante os trabalhos de construção. A situação é diferente com o assentamento de Skara Brae, que pode ser encontrado na ilha britânica de Orkney. Entre os anos 3100 e 2500 a.C., dizem que as aproximadamente 10 casas foram habitadas. Durante as escavações, descobriu-se que as cabanas de pedra não eram simplesmente usadas para acomodação de pernoite, mas até mesmo tinham mobiliário de pedras e eram, portanto, provavelmente um abrigo importante nesta parte do mundo por muitas gerações. Estes não são os primeiros vestígios de assentamento deste tipo encontrados em Orkney, mas são provavelmente os que são mais bem conservados. Eles levantam a questão de quão intensa era realmente a vida nesta pequena ilha naqueles tempos distantes. Quantas pessoas viviam aqui e, por fim, por que elas deixaram suas cabanas? Eles se mudaram para outras partes das ilhas britânicas ou havia outra razão pela qual os assentamentos em Orkney foram abandonados quase ao mesmo tempo? Em qualquer caso, as ruínas de pedra são um testemunho impressionante para os primeiros colonos na história da humanidade. Gigantirra. Os templos megalíticos de Malta estão entre os sítios arqueológicos mais famosos da Europa há quase 2 séculos e são alguns dos pontos turísticos mais importantes da pequena ilha no Mediterrâneo. Os templos são uma arquitetura de enormes pedras que, provavelmente, tinham originalmente um teto e também um interior, ao contrário de Stonehenge, por exemplo. Os pesquisadores têm abordagens diferentes para as idades dos templos. Hoje, no entanto, supõe-se que os edifícios foram criados já há 3.700 anos antes de Cristo e estavam realmente em uso até 2.500 a.C. Com base nas descobertas ao redor dos templos, supõe-se que foi um culto à fertilidade que construiu estes templos e provavelmente rezou por uma terra fértil em Malta. Infelizmente, os templos têm caído em sérios escombros ao longo dos anos e novas escavações ainda são difíceis hoje. Há também interpretações muito diferentes sobre os construtores e o método de construção, considerando que a roda provavelmente ainda não havia sido inventada quando o templo foi construído. Até mesmo o método de construção é um mistério em si mesmo. Como eles moviam essas pedras e como eles conseguiam fazer essas construções, até hoje ainda permanece um mistério. Teotihuacan. A metrópole arruinada de Teotihuacan ainda é considerada uma das descobertas mais importantes do período inicial da Mesoamérica e provavelmente um dos testemunhos mais impressionantes da arte de construir nesta parte do mundo. O site é mais conhecido por suas muitas pirâmides de passos, das quais o Templo do Sol é o centro. Diz que os primeiros vestígios de civilização já existiam no século 6 a.C. e nos anos 100 a 600 d.C. Era provavelmente a metrópole desta região da América. Diz que até 200.000 pessoas viveram na cidade, o que teria feito dela uma das primeiras autênticas metrópoles do mundo. As peculiaridades de Teotihuacan terminam não apenas com suas magníficas avenidas e templos, mas acima de tudo com sua própria perda de importância. Em 100 anos, provavelmente houve um êxodo maciço da cidade e alguns dos edifícios mais importantes foram sistematicamente destruídos. Por volta de 750 d.C., a cidade parece ter sido completamente abandonada. As razões para isso ainda hoje são uma parte importante da pesquisa, e tanto as doenças, guerras e possíveis mudanças no tempo e no clima podem ter anunciado o declínio de Teotihuacan. Nan Madol. Os locais dos rituais de Nan Madol são notáveis por uma série de razões. Por um lado, parece ter sido uma civilização avançada nas pequenas ilhas da Micronésia, das quais pouco se sabe até hoje.
Acima de tudo, porém, é a construção dos templos e casas que fascina os pesquisadores. Uma parte não desprezível do complexo foi construída no mar. Com a ajuda de palafitas, eles arrancaram a terra da água e construíram aqui vários lugares de culto para as religiões locais. Hoje, partes dela ainda são preservadas, enquanto outras partes da cidade desapareceram no mar novamente. Além da questão de quais divindades foram realmente adoradas aqui, a infraestrutura do local não é realmente clara. Não havia um sistema de abastecimento independente. Os sacerdotes e nobres tinham que ser abastecidos de outros lugares. No entanto, havia também apenas algumas casas para simples servidores. Portanto, não é certo se e até que ponto o Nammadol foi realmente utilizado como uma instalação permanente. Pumapunku. Não só apenas os astecas e os maias deixaram ruínas complexas e impressionantes na América do Sul. Nos Andes, no meio das montanhas, está o complexo de ruínas de Pumapunku. O monte de plataforma feito pelo homem já foi provavelmente o centro de um complexo monumental completo com templo e pátio afundado, que foi descoberto pela primeira vez há várias décadas e tem sido um destino popular para pesquisadores e arqueólogos desde então. A uma altitude de quase 3.800 metros, fazia parte de um complexo maior que provavelmente foi construído aqui pelo povo andino, formando uma mistura de cidade e templo. Infelizmente, os saqueadores causaram estragos em Pumapunku logo no início, causando a destruição de muitos edifícios. As ruínas de hoje, porém, ainda desenham complexos incríveis e muitos historiadores a descrevem como a descoberta mais interessante feita fora das ruínas maias na América do Sul. Ainda está sendo especulado sobre qual foi o propósito do complexo conectado, mas, com um pouco de sorte, deve-se encontrar respostas a estas perguntas durante as escavações. Stonehenge. Stonehenge é provavelmente um dos locais mais famosos do mundo e tem sido o foco de várias discussões arqueológicas durante séculos. Inúmeras teorias foram apresentadas sobre a razão de sua construção, a origem das pedras e supostas outras ruínas que ainda podem ser encontradas no subsolo no Círculo de Pedras. Nos últimos anos, no entanto, tornou-se cada vez mais possível desvendar alguns dos segredos de Stonehenge, sobretudo devido ao uso de tecnologia de última geração nas escavações. É agora comumente acordado que as primeiras formas de culto já estavam ativas aqui há 11.000 anos antes de Cristo. Entretanto, o início do local, como é conhecido hoje, provavelmente não foi antes de 3.000 antes de Cristo. Além disso, ainda há um debate controverso sobre qual foi realmente o objetivo de Stonehenge. Entretanto, foram encontrados ossos humanos no local, que podem ser datados até o momento da fundação do complexo. Ao mesmo tempo, as estruturas mostram claramente um alinhamento com o solstício de verão. Em resumo, Stonehenge poderia ter sido usado para uma variedade de fins ao longo dos milênios, tanto como local astronômico, quanto como local de sepultamento com raízes rituais ou religiosas. Newgrange. Newgrange é um túmulo típico das Ilhas Britânicas, que parece ter sido construído há 3.200 anos antes de Cristo. Durante os milênios, o objetivo do local foi esquecido. O monte, de repente, teve um crescimento natural e foi simplesmente percebido como uma elevação natural. Foi somente no final da Idade Média que o proprietário do terreno onde se encontrava Newgrange descobriu 2 esqueletos humanos por acaso. Gradualmente e finalmente nos tempos modernos, o local foi descoberto novamente e parcialmente reconstruído. No processo, os pesquisadores notaram não apenas os túneis na colina, mas também pelo menos 5 esqueletos que aparentemente encontraram aqui seu lugar de descanso final. A característica especial do complexo não é apenas sua longa história, mas também o fato de que nada foi deixado ao acaso. O interior foi ampliado e até mesmo um pequeno orifício foi construído, o qual, uma vez por ano, direcionava um raio de luz para o altar dentro da câmara. Isto significa não apenas que os construtores tinham um conhecimento básico de astronomia, mas que esta forma de religião já desempenhava um papel há vários milhares de anos. Junto com muitas lendas e mitos sobre os heróis populares irlandeses, este é um mistério que torna o local um dos lugares mais visitados da ilha da Irlanda. Göbekli Tepe. A cidade montanhosa de Göbekli Tepe, na Turquia, é um dos locais pré-históricos mais interessantes atualmente encontrados na Europa e na Ásia.
A colina tem sido formada ao longo de milhares de anos através de assentamentos repetidos e acredita-se que tenha sido o lar de uma variedade de civilizações diferentes ao longo do tempo. Já há 10 mil anos, diz que os primeiros colonos construíram seus templos aqui e alguns deles foram construídos sob o solo, o que assegurou que as civilizações subsequentes fossem construídas em camadas acima do local. Assim, ao longo do tempo, foi criada uma colina com diferentes períodos de arte de construção, que agora está sendo gradualmente descoberta em um projeto de longo prazo. A arquitetura impressionante no qual complexos inteiros foram entalhados na rocha não é a única razão para a atenção dos arqueólogos. O fato de que o local parece ter sido repentinamente abandonado várias vezes, como algumas das estruturas incompletas indicam hoje, é também um motivo para investigar a história das pessoas que um dia viveram aqui. Se eles eram parte da migração dos povos ou uma civilização original, não é mais conhecido hoje em dia. É claro que estes são apenas alguns exemplos de construções impressionantes, cheias de história e mistério. Que outros lugares você pode pensar que também caberiam neste vídeo? Conta pra gente nos comentários e até o próximo vídeo.